Irmãos, podem assentar. Nesta noite, nós vamos meditar na palavra com o presbítero Narciso. Mas antes que ele venha à frente, nós convidamos as crianças para que estejam aqui. Vamos pedir a Deus também a iluminação, para a vida dos irmãos que estarão conduzindo o estudo para as crianças e também que Deus abençoe a vida do presbítero Narciso. Graças a paz, igreja. Eu não sei se é do conhecimento dos irmãos, mas essa semana, na terça-feira que vem, nosso querido pastor está completando mais um ano de vida, E com um agradecimento no coração de toda a igreja comprou um presente para ele, e essas bênçãos veio trazer para ele, e a gente gostaria de homenagear em nome de toda a igreja. Também, pastor, tem umas crianças que estão trazendo para o senhor uma lembrancinha que a professora Silmara e a professora Cláudia prepararam de manhã e fizeram de coração. E espero que o pastor se agrade, com as belezas que eles fizeram para o senhor. Pode entregar o presente para o pastor, vamos lá? Pode ficar. Linda. Então tá bom. Vocês não querem dar um beijo no pastor também? Vem aqui, vamos lá dar um beijo no pastor, vou dar um abraço nele lá, ó. Vamos lá. Como se fosse toda a igreja abraçando ele aí, ó. Vamos lá, dá aquele abraço no pastor lá. Receba um abraço de toda a igreja, pastor. Também. Eu te dou. Cadê o seu? Fica aqui também. Isso. Você pode orar. O Pedro, pastor, gostaria de estar orando pela sua vida, abençoando a sua vida, e nós vamos colocar a nossa mão em direção ao pastor. A igreja também se levanta, Se coloca de pé. Vamos abençoar a vida do nosso pastor. Ele é bênção sobre as nossas vidas, e nós vamos poder abençoar esse momento de tão importante sobre a vida do nosso pastor. Vamos lá, Pedro. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, que esse é um dia muito especial para o pastor, é o dia dele, que o Senhor possa abençoar muito a vida dele e a família dele, que ele possa ser sempre esse pastor maravilhoso, que pregue e fale da palavra do Senhor, para nós levarmos o conhecimento para nossas casas e aprender mais com a palavra de Deus. Abençoa ele. Eu falo isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, muito obrigado. Uma salva, pastor. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Obrigado, irmãos. Obrigado, crianças, Marlon, e a todos os professores que cuidam delas e que nos ajudam também a assumirmos esse compromisso que Deus tem para cada um de nós. Nós não podemos negar que elas também são razão para que nós sejamos mais fiéis a Deus, para que nós cumpramos o ID de Jesus, porque o nosso desejo é vê-las no céu, na presença do Senhor, é ver toda a criação rendida ao Senhor. Muito obrigado, irmãos. Deus possa compensar a cada um com a sua graça e o seu grande amor. Nós vamos, nesse instante, ouvir o presbítero Narciso, a sua leitura, a leitura da palavra e a meditação. Deus abençoe este irmão.
Paz, irmãos. Antes de mais nada, vamos falar com o nosso Deus a respeito desse momento. Pai, o meu pedido agora é que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha misericórdia desse momento e que a Tua palavra ela seja por Ti mesmo falada aos nossos corações nessa noite. Queremos pedir que o Senhor continue conosco, Pai, porque precisamos da Tua companhia, principalmente mais agora, Pai, que somos responsáveis diante da Tua igreja por esse momento de exposição da Tua palavra. Portanto, pedimos, por favor, fale conosco por Cristo Jesus. Amém. Gostaria de convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias em Romanos, capítulo 15. A princípio, apenas o versículo 5º de Romanos, capítulo 15. Ora, o Deus da ciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Irmãos, nós não podemos negar que quantos sofrimentos há na nossa caminhada, na vida da igreja, como povo de Deus. E muitas vezes, com um grito de socorro, e muitas vezes a gente é lerdo para perceber que os nossos irmãos estão gritando por socorro, ou que o nosso irmão está gritando por socorro. Há um escritor chamado William Fleischer, que ele descreve uma cena de um desenho animado, e ele fala então de dois personagens que vão ao rio. Só que um caminha à beira do rio e o outro cai na água. Ele dá o nome de João e Pedro. Então João fala com Pedro: você caiu no rio, Pedro? Pedro fala: que tolo fui eu, né? Não é mesmo? João: e o rio? Está desconfortável nessa manhã, né, Pedro? Sim, está. Você sabe, né, essa umidade. João fala com Pedro: você precisa ser mais cuidadoso, Pedro. Pedro responde: obrigado pelo conselho. João acha que você está afundando. Pedro: João, se não for muito incômodo, você poderia salvar-me? Enquanto ele está sendo puxado para fora, Pedro então lamenta de estar sendo tão importuno. João fala para ele: não, Pedro, não seja tolo, Pedro. Você deveria ter falado mais cedo. Irmãos, como nós somos lerdos para perceber e ver a necessidade do irmão. Porque nós não nos envolvemos, nós não nos atentamos, ou não estendemos a mão, porque muitas vezes nós somos rasos nos nossos relacionamentos. Nos isolamos porque nós temos medo de que as pessoas descubram a nossa fraqueza, muitas vezes. Temos medo de nos envolvermos com as pessoas. Por quê? Não há comunhão. Quando não há comunhão, nós perdemos de vista que somos uma família, que somos corpo de Cristo. Rei Stedman disse: o partilhar da vida que diferencia um corpo de uma organização é o partilhar da vida que diferencia um corpo de uma organização. Paulo, então, na sua carta, irmãos, mais teológica, depois de mostrar a tragédia do pecado, de falar sobre a redenção da cruz, da eleição da graça, da justificação, ele mostra a partir do capítulo 12 de Romanos um estilo de vida
que esse povo deve ter. Como deve viver. Então, ele mostra a necessidade da comunhão uns aos outros. E a síntese desse relacionamento. Porque nós somos membros uns dos outros. Você pode estar acompanhando na sua Bíblia, nós vamos caminhar um pouco sobre Romanos 12. Você pode manter a sua Bíblia aberta, então, Romanos 12. Versículo 5. Embora sendo uma multiplicidade, nós somos uma unidade. Nós não vivemos separados uns dos outros, porque nós somos membros do mesmo corpo. Cada membro, então, precisa um dos outros. Cada qual é indispensável aos demais. Nós pertencemos um ao outro. Nós não podemos funcionar, nós não podemos crescer isolados uns dos outros. O apóstolo Paulo, então, ele descreve: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para que? Para a edificação de si mesmo em amor. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Segundo, amai-vos cordialmente uns aos outros. Romanos 12, 20, 13 e 8. A comunhão, irmãos, ele exige amor. É o amor que vai além da palavra, além da emoção. É o amor que se sacrifica. O amor que se envolve. Amor que é prático. Amor que supera as diferenças e as indiferenças. Amor que constrói pontes em vez de construir muros. A palavra filostorgai é amar-nos uns aos outros como amamos os nossos irmãos de sangue. É com um afeto profundo do coração. Este é a causa da comunhão. É o resultado da vida eterna. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E aquele que não ama o seu irmão, permanece na morte. 1 João 3,14. Aquele que não ama o seu irmão, permanece na morte. Em terceiro lugar, Romanos 12, 10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferir em honra é olhar o irmão não com discriminação, nem com recriminação, nem com olhar de eliminação, de julgar, mas é de importar com o outro. É de não ver o outro com lente de aumento, de diminuição, e a nós mesmos com lentes de aumento. Como nós gostamos de nos valorizar, e temos muitas vezes prazer em desvalorizar o outro. É banir da nossa vida toda a presunção, toda a mania de grandeza, toda a vaidade. Diz Paulo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também qual é o dos outros. Irmãos, como é difícil a gente reconhecer o outro superior a nós mesmos. Como a gente gosta de se valorizar, de ser grandes. A nossa alegria deve ser de ver o outro feliz. A palavra preferindo, indo à frente, como guia. Que cada um de nós procure liderar o caminho no terreno das emoções honrosas, sendo alavancas de bênção, sendo estímulo, sendo bálsamo na vida do irmão, banindo tudo aquilo que não edifica. O
quarto lugar, Romanos 12, 16 e 15, 5. Tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. Irmãos, nada de nutrir inveja, amargura, ressentimentos, ódio, e nada de agasalhar no nosso coração mágoa, nada de espaço para o azedume sentimental, nada de nos atolarmos no panto da autopiedade. Como que nós temos a tendência de termos autopiedade? Paulo, então, quer destruir todas as setas agudas das acusações maldosas, das desavenças separatistas. Ele quer banir todo o espírito de isolamento, porque nós somos uma família, nós somos um só rebanho, nós somos um só corpo, nós somos um só pão, galhos da mesma videira. Nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Salvador, nós temos o mesmo Consolador, temos uma só fé, nós temos só um Senhor e uma só esperança. Temos os mesmos propósitos, nós temos a mesma missão e vamos morar juntos no céu. Como sério é isto? Em quinto lugar, Romanos 14, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Irmãos, nós não somos constituídos juízes dos nossos irmãos. Eu não sou constituído juiz dos nossos irmãos. Nossa tarefa não é julgar, mas é de amar. Paulo, então, nos exorta do perigo dos julgamentos, Romanos 2, 1 a 3. E Cristo nos chama a atenção sobre o risco do julgamento em Mateus 7, de 1 a 5. Que coisa triste é quando nós vemos na igreja, uma igreja se tornar como uma comunidade de julgamento, de comentários maldosos, de opiniões carnais, de discriminações descaridosas. Vamos deixar de apontar o dedo, de tentar culpar no outro o erro que muitas vezes deveremos punir em nós mesmos. Romanos 14, 19. Em sexto lugar, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Paz. Como nós precisamos de paz, irmãos? Quantas guerras há em busca da paz, mas que é mais uma guerra que continua sendo guerra. Quantas pessoas estão morrendo no mundo afora por falta de paz, por conflitos, de relações partidas, de desentendimento, de nações em guerra, de lares divididos, de vidas arrebentadas pelos conflitos interpessoais. A igreja deve ser a promotora da paz. Ela deve promover a paz. Somos chamados para sermos pacificadores. E onde há interesse na discórdia, na divisão, na separação, aí não há evidência do reino de Deus, nem da igreja de Cristo. Não há evidência do reino de Deus e nem da igreja de Cristo. Também nos chama a atenção para a edificação. O meu projeto de vida, o nosso projeto de vida deve ser buscar o crescimento espiritual do meu irmão. Irmãos, nós comentávamos aqui hoje de manhã na escola dominical. A escola dominical ainda está existindo, viu, irmãos? Eu sei que muitos não estão vindo, mas ela ainda está acontecendo. E tem abençoado quem está participando.
Aí a gente pergunta, o que está havendo? Precisamos participar da sua edificação. Então, eu falo isso com muito temor diante de Deus, a você. Então, nosso papel é edificá-lo, é levá-lo à maturidade, em vez de pedra de tropeço. Deve ser uma alavanca, em vez de ser vinagre na ferida. Devemos ser bálsamo ao outro. Em sétimo lugar, Romanos 15:7. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Irmão, uma das nossas maiores necessidades é de aceitação. Quantas vezes nós estamos, às vezes, buscando ser aceitos? Porque as pessoas têm necessidade vitais de serem acolhidas, aceitas, de ser amadas. Irmãos, a igreja não é um clube, porque se fosse, seria um dos piores. A igreja não é um clube, ela é uma família. A igreja deve ser a comunidade da aceitação, a comunidade acolhedora. Ela deve receber os inacessíveis, inaceitáveis, amar os rejeitados, porque Cristo comeu com os pecadores, Ele restaurou a prostituta, Ele perdoou os ladrões, Ele amou e tocou os leprosos, Ele curou os doentes, Ele libertou os oprimidos. Deus nos escolheu quando nós estávamos sujos, perdidos, entregue ao nosso pecado. E Ele a si mesmo nos amou, nos perdoou e nos transformou e nos aceitou na sua comunhão. E assim nós devemos fazer com os outros. Romanos 15:4. Nós devemos ser aptos para vos admoestar uns aos outros. Irmãos, admoestar significa proferir uma palavra de estímulo para ajudar a corrigir outro irmão, sem provocá-lo ou deixá-lo amargurado. Então, admoestar não é colocar o dedo em riste e destacar ou proferir palavras de juízo a quem quer que seja, ou a quem está machucado. Não é esmagar, como eu gosto dessa expressão, não é esmagar a cana quebrada, e nem apagar a torcida que fumega, mas é ungir com óleo da consolação. É curar, é cuidar, é andar junto, é amar. Isso é admoestar. Não esmagar a cana quebrada. Vocês lembram lá do início da Sorinha? Por que você foi descuidado, Pedro, e caiu no rio? Toma cuidado. Não é isso que edifica. Sim, devemos corrigir os mais fracos com o espírito de brandura. Gálatas 6:1. A igreja deve ser uma comunidade de aconselhamento mútuo. Ela deve ser uma comunidade terapêutica. Os evangélicos são o segundo maior grupo de frequentador de divã psicanalísticos. Sabiam disso? Isso está confirmado, irmãos. É o segundo maior grupo que procura ajuda nos consultórios. Por que será? O que está acontecendo de errado? Deveria ser o último grupo, né? Mas é o segundo. É para que a gente possa pensar. Estamos sendo uma comunidade acolhedora, estamos amando os irmãos como Cristo nos pede, devemos amar. Estamos vivendo em comunhão. Somos capacitados com bondade e conhecimento para fazer esse trabalho, irmãos.
A igreja está apta para fazer esse trabalho de aconselhamento. Nós devemos estar aptos para fazer esse trabalho de aconselhamento, de caminhar com nossos irmãos e de ajudá-los nas suas dificuldades. Em último lugar, irmãos, Romanos 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O que é o ósculo santo? É uma maneira comum de se saudar uns aos outros no Oriente, que era um beijo no rosto. Era uma maneira de demonstrar afeto. Era também um sinal de homenagem e respeito. Era uma expressão de amizade. E como hoje é o aperto de mão? Então, o que Paulo estabelece é o princípio. Nós devemos demonstrar afeto uns aos outros. Devemos demonstrar afeto aos nossos irmãos. Nós devemos saudá-los. Devemos mostrar e evidenciar a nossa amizade, o nosso apreço uns aos outros. Nossas relações, elas não devem ser frias, formais, mas cheias de respeito, de afeto, de amizade. Por quê? Porque nós somos irmãos. Nós somos irmãos. E como nós caminhamos sozinhos? Muitas vezes, às vezes eu fico lá em casa assim, puxa vida, os filhos já estão indo, né? Hoje um está lá no sul, o outro está indo, está lá em Laranjal Paulista, o Lucas está nos seus caminhos. Aí fica lá os dois lá em casa. A gente fala, puxa vida, ninguém liga para a gente para sentar numa mesa e comer alguma coisa, né? Verdade, irmãos. Eu também, às vezes, não ligo, porque às vezes você liga. Ah, não posso, estou ocupado, eu tenho outra coisa para fazer. A gente não para ficar junto. Tem saudade disso, porque isso já houve em outros tempos. Porque é prazeroso estar junto. Porque é bom estar junto. Porque isso faz bem, né? Faz bem. Então, nossas relações elas não devem ser frias, não devem ser formais só aqui na nossa comunidade, no nosso espaço. Mas ela deve ser cheia de respeito, de afeto, de amizade profunda. A gente fala que a gente sabe quando uma pessoa é amiga, quando ela chega na tua casa e ela abre a geladeira. Aí você chegou num grau de intimidade. Quando você chega na casa de alguém, você pode abrir a geladeira. Aí você chegou no grau de amizade. Com respeito, é lógico. Porque nós somos irmãos. Paulo, então, despede dos presbíteros de Éfeso e eles se abraçam e se beijam em um lugar público. Quando ele se despede dos presbíteros, eles se abraçam e se beijam em um lugar público. Irmãos, esta é a palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos hoje. Pedindo desculpa. Né? A gente nunca quer ser duro. Mas, às vezes, a palavra de Deus nos caminha para isso. A gente luta, às vezes, para não falar algumas coisas. Mas Deus continua falando conosco nessa direção. Como eu disse hoje aqui, muitas vezes eu tenho perdido noite de sono. Eu tenho chorado pela igreja, chorado por vocês. Porque muitas vezes a gente sente que as coisas parecem que caminham não como a gente imagina, mas ela caminha numa direção oposta. Aquilo que entendemos como igreja, como deveríamos ser como igreja.
como Paulo está dizendo aqui, como nós deveríamos ser como igreja, como corpo de Cristo. E o meu pedido para você é que você vá para casa, se isso falou com você, que possa sair da sua mente, que possa descer para o seu coração e possa fazer sentido. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por a tua palavra falar conosco, porque ela tem falado comigo há muito tempo, Pai. E eu quero pedir que o Senhor nos esclareça aquilo que o Senhor deseja para a nossa caminhada como igreja, para a nossa caminhada como liderança. Que o Senhor nos dê a tua bênção, a tua graça, que o Senhor conceda a tua misericórdia, Pai, teu consolo, e que nós como igreja, corpo de Cristo, possamos caminhar nessa direção, sempre. Possamos amar uns aos outros com um amor verdadeiro, com amor profundo, com amizade, com afeto, com dedicação, nos aconselhando uns aos outros, ó Pai, e trazendo à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, que é o teu grande amor, ó Pai, que é a tua fidelidade e que é as tuas misericórdias que não têm fim e que se renova a cada manhã. Assim eu te peço, Pai, por Cristo Jesus. Amém. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, como uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que um homem já viu. Nós pedimos licença ao presbítero Narciso para ler mais 2 versículos em Romanos. Hoje Romanos está falando conosco, né? Capítulo 16 diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Eu queria, com a leitura desses versículos, convidar o Lucas a vir à frente, por favor. Na mensagem desse texto, nós estamos oficializando a recepção do Lucas. Está se tornando, portanto, amigo desta igreja, já há muito tempo participando com os adolescentes, com os jovens, mas oficialmente está sendo recebido nesta igreja como membro dela. Pode vir mamãe e irmãozinho também? Querem vir à frente? Ô Gabriel, não quer? Não? Vem aí.
prazer receber estes irmãos aqui, né? O convite também fica para sua mãe, para toda a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe, portanto, e que esse texto seja verdade aqui entre nós. Olha como Paulo fala: para que recebais do Senhor como convém aos santos, e ajudei em tudo que de vós vier a precisar. Palavra de vida, que Deus assim nos faça viver desta maneira com o Gabriel e com toda a sua casa. Convido o presbítero Narciso, autor dessa meditação tão oportuna e tão importante, que faça as honras desta igreja como vice-presidente do nosso conselho. Dê um abraço na família do Lucas, por favor. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, Narciso. Obrigado, Lucas. Obrigado, irmão. Obrigado, Gabriel. Deus abençoe, viu? Nós vamos continuar cantando e louvando ao Senhor e trazer à frente a nossa contribuição, as primícias que nós cremos devem ser usadas para a glória do Senhor e para a bênção daqueles que precisam. Então nós vamos de pé nesse instante continuar cantando, era este mesmo, né? Este cântico. Nós vamos cantar novamente este cântico enquanto os irmãos trazem à frente, portanto, a contribuição, os dízimos e as primícias. Vamos de pé, irmãos. Te dou meu coração,